Mídia e liberdade. Quem narra a narrativa. Vamos então para o último painel do 38º Fórum da Liberdade, que traz um título sugestivo, este último painel. Mídia e liberdade. Quem narra a narrativa? Entre redes sociais e veículos de imprensa, a informação se tornou uma arma e moeda de poder. Notícias enviesadas, algoritmos que direcionam a atenção pública e narrativas ideológicas. Como garantir um debate plural e que fomente a liberdade? Quem vai falar sobre isso são os nossos convidados. Ana Caroline Campanolo, deputada estadual de Santa Catarina. Historiadora e professora, atua em defesa da liberdade de expressão, da educação crítica e do combate ao pensamento único nas instituições de ensino. Caio Coppola, comentarista político na CNN Brasil. Também advogado e influenciador digital. Tornou-se conhecido pela defesa da liberdade individual e por sua atuação em debates públicos sobre política, mídia e sociedade. Samidana, economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, comentarista do Grupo Jovem Pan, com passagens pela TV e pelo mercado financeiro, conhecido por traduzir temas complexos da economia para o grande público, com foco em dados e análise crítica. E o mediador é o vice-presidente do IEE, Tiago Dignon Carpenedo, introduz o tema e conduz o debate. Lembro que temos QR Code disponível para as perguntas aí. Contigo, Tiago. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao painel de encerramento do 38º Fórum da Liberdade. Falamos de mercado o tempo todo. O mercado financeiro, o mercado de eventos, o mercado disso ou daquilo. Mas quase nunca enxergamos como um mercado, talvez aquele que seja o mais importante deles, o mercado das ideias. Um mercado em que todos nós somos mais do que apenas consumidores. Somos também produtores. Um mercado dinâmico em que surgem novos competidores, novos produtos e embalagens o tempo todo. Vamos pensar numa lógica corporativa. Se as ideias são o produto e as mídias são os canais de distribuição, as narrativas seriam, então, o marketing? Os nossos convidados são fenômenos no mercado das ideias. Prova disso são suas audiências cativas, na TV, nas redes sociais, nas urnas. Só no Instagram, estamos falando de 7 milhões de seguidores para esses três fenômenos. Ana, Caio e Sami. Nos bastidores, como nascem aquelas ideias que ganham o mundo? Como elas são empacotadas em narrativas? Aliás, o termo narrativa tem paulatinamente carregado uma conotação mais questionável. Na visão de vocês, a narrativa é uma ferramenta legítima e necessária para comunicar boas ideias? Ou é um artifício usado para moldar a opinião pública por meio da politização de tudo? Nunca tivemos à disposição tanta informação e tantos meios de comunicação. Por que, então, não somos capazes de converter isso em uma maior compreensão da realidade e maior cooperação entre as pessoas? Acredito que essas perguntas não sejam só minhas, mas também compartilhadas por muitos nesse auditório. E é por isso que mantemos esse evento de debates. Há 38 anos, orgulhosamente,
O Fórum da Liberdade cultiva e renova o nosso apreço pelo mercado das ideias. Como disse o brilhante economista austríaco Ludwig von Mises, ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. Agora sim, para mergulharmos nesse tema tão atual, vamos ouvir nossos craques, Ana Campagnolo, Caio Coppola e Samidana. Será um prazer dividir o palco com vocês e o nosso muito obrigado por aceitarem o convite para estar aqui. Por favor, vamos começar com o Caio. Afinal, quem narra a narrativa? Meu passador? Produção, o passador para o Caio, por gentileza. Acho que está aqui em cima, Caio. Muito boa noite, Porto Alegre. É uma honra, é uma imensa honra. Obrigado. É uma imensa honra estar aqui nesse palco do Fórum da Liberdade. Eu faço questão de consignar aí a minha mais profunda gratidão às pessoas gentis, obstinadas e generosas que viabilizaram essa oportunidade para mim no Instituto de Estudos Empresariais. E eu estou ansioso para não frustrar expectativas. E como o assunto é muito sério, como nós vamos falar sobre censura, eu não posso começar a falar de censura no Brasil, para mim, sem mencionar uma figura autoritária que nos últimos anos vem censurando o meu trabalho, a minha mãe. Dona Mariângela, como toda figura autoritária, ela é arbitrária, impositiva, invasiva. E aí ela é muito interessada pelo que acontece na vida alheia. E esse domingo eu estava com ela, conversando, ela perguntou, e aí filho, alguma viagem, alguma palestra essa semana? Eu falei, sim. Na sexta-feira eu vou estar no Rio Grande do Sul, no sábado no Paraná, e no domingo em Santa Catarina. Ela falou, Sul maravilha, né? E ela perguntou, mas algum evento especial? Eu falei, sim, o Fórum da Liberdade, que é o evento que reúne aí o maior quórum, né, de pensadores liberais e entusiastas da liberdade no país. E aí, obviamente, ela quis saber quem estaria no evento, viu, Sami? E aí eu comecei, né, a pegar as referências e tal. Eu falei, olha, vai estar o pessoal da Brasil Paralelo, vai estar os parlamentares aí que a senhora gosta, o Nicolas, o Marcel. Aí ela, já entendi, é um evento de perseguidos. Que boa escolha, filho. E você vai falar sobre o quê? Mãe, eu vou falar sobre censura. Ela, filho, já não basta o que você fez até agora. E, bom, vejam só que interessante. Quando eu pousei aqui em Porto Alegre, comuniquei que eu estava são e salvo e tal, e ela me mandou uma mensagem falando, filho, você preparou uma apresentação para esse evento? Falei, sim. Posso ver os slides? Pode. Voluntariamente, eu não vou obstruir a justiça, né, deputado? Voluntariamente eu mandei os slides, a resposta de volta, exclua os slides tal e tal. Você está correndo perigo. Olha, é cômico, mas ao mesmo tempo é trágico. Porque quando eu conversei com pessoas aqui que são frequentadores desse fórum, até por uma questão de benchmark, de referência, eu perguntei, quais são 2 discursos que eu tenho que ouvir que saíram dessa tribuna, essa valorosa tribuna aqui nos últimos anos? E pipocaram várias sugestões, mas entre elas se destacaram o discurso do Ricardo Gomes em 2023, e
o discurso do Fernando Schiller em 2024. E uma coisa que essas duas falas têm em comum, e eu não sei se vocês repararam isso, é que esses grandes oradores, ao começarem o discurso, eles manifestaram receio ou medo, seja próprio ou seja de terceiro, em relação ao que eles iam falar aquele dia, que é exatamente o que aconteceu com a minha mãe, a Dona Maria Ângela. Ou seja, vocês percebem um padrão, ano após ano, as pessoas que sobem aqui, sobem receosas. Pessoal, num país em que gente honesta, obediente à lei, teme juízes, esse país não é um país livre. E assim, isso posto, a gente começa o nosso papo hoje. O manifesto do Fórum constata que existe uma realidade objetiva. E não só isso, a verdade pode estar fragmentada, ela pode estar distorcida, mas ela está disponível. Isso é o mais importante. E a nossa provocação aqui ao painel foi essa. O público está realmente informado? ênfase no realmente, no real, né, no que é uma informação, vamos dizer assim, fidedigna aos fatos. E assim, é uma pergunta retórica, mas só assim, por amor ao debate, vamos ver se nós somos um público realmente informado. Eu acho que um público realmente informado jamais aceitaria essa listinha que eu consegui elaborar em 3 minutos. Um público realmente informado, ele nunca aceitaria que uma vítima investigasse e julgasse o seu próprio caso. A Procuradoria-Geral da República, diante dessa situação, há 4 anos, num mandado de segurança da Associação Nacional dos Procuradores, deu parecer falando que não existia situação mais comprometedora da imparcialidade de um juiz do que julgar o próprio caso. Isso não faz sentido, assim como não faz sentido que um juiz julgue seus amigos e seus inimigos, tanto que isso consta expressamente da lei processual, penal e civil. Mas, imagine um réu ser julgado pelos crimes de outras pessoas. Imagine que você participe de uma manifestação, que você esteja bem intencionado, e um grupo de manifestantes adentra um prédio público e vandaliza esse prédio público. Você deveria responder por isso? Ou, como preconiza a Constituição, deve haver uma individualização da conduta e você responde por aquilo que você faz? O público bem informado não aceita isso, pessoal. Também não aceita sanções não previstas em lei. E eu desafio alguém a me mostrar onde está escrito que uma rede social de alguém pode ser removida e essa pessoa ter uma sanção de mordaça e não poder se defender na esfera pública, ou não dar entrevista. Onde está escrito isso? O público bem informado não aceita isso, não aceita violação à imunidade parlamentar. Acho que esse já foi um tema bem visitado aqui. Não aceita pesca de prova em inquérito sem fim contra alvos selecionados, aspas para a Folha de São Paulo. Moraes escolhia alvos fora do rito processual. E aí nessa forja de provas, ainda instava os seus assessores a usar a criatividade para encontrar alguma coisa, para justificar uma busca e apreensão, para fazer uma pesca de provas, para depois realizar prisões preventivas, incluindo tratamento cruel em solitária, até que essa pessoa, talvez sim, talvez não, delatasse o que quer que fosse, porque esse depoimento não é válido, porque ele é feito sob coação e ameaça. Bom, um público realmente informado não aceitaria nada disso, muito menos censura de matérias, censura de entrevistas, censura de documentários que eles sequer assistiram, censura de depoimentos reais de políticos, censura de pessoas, de parlamentares, de plataformas. Vocês acham que um público informado vai tolerar a remoção de uma rede social, que é o principal meio de comunicação, de instituições, de órgãos de mídia, de veículos e profissionais de comunicação? Não. Então, o público
realmente não é nada bem informado. E eu, na minha emoção, perdi meu passador. Achei. De novo. E aí tem uma questão óbvia, né? Quem deve informar o público? Naturalmente, quem faz essa mediação, né, na sociedade democrática é a imprensa. Vamos ver como que está funcionando essa comunicação? Eu separei aqui um depoimento de 30 segundos de um grande jornalista que está atualmente censurado. Vocês podem colocar o vídeo 1, aí o pessoal da técnica, por favor, se não for dar muito trabalho. Eu tenho certeza de que o Brasil não teria se tornado uma tirania se a imprensa, de um modo geral e criminoso, não tivesse desistido de ser imprensa. Nenhum ministro do STF teria se entregado com tanta desfaçatez a arbítrios, abusos e ilegalidades. Se o Senado não cumpre o seu papel de vigia do vigia, de olho no Supremo, sempre cabe aos jornalistas trabalhar com fatos, a busca da verdade, com atenção máxima ao descumprimento das leis, para fazer as denúncias necessárias. Já houve época em que a imprensa era chamada de quarto poder, mas esse tempo passou. Por favor, uma salva de palmas para o Luiz Ernesto Lacuna. Por que a imprensa não é mais o quarto poder? Ela abdicou desse poder para se aliançar com os outros poderes. Ela só é poderosa na medida que ela fiscaliza e na medida que ela tem alguma independência. E a única discordância que eu tenho de tudo isso que o Luiz Ernesto falou, ele diz que essa distorção da verdade por parte da imprensa, essa omissão, essa conivência, é criminosa. Ora, se dissimular a verdade fosse crime, nosso presidente estaria atrás das grades. Fake news não é crime no Brasil. Bom, o que diferencia a imprensa? Quer queira, quer não, a sociedade enxerga a realidade pelas lentes da imprensa. Como toda lente, ela distorce a imagem, às vezes mais, às vezes menos, e as pessoas têm ciência disso. Ainda assim, é a imprensa que pauta o debate público. E eu não estou aqui para reforçar preconceitos, mas para constatar realidades. A sociedade não percebe um blogueiro da mesma forma que ela percebe o jornalista. Tanto que jornalistas, quando vão ser atacados pela imprensa, são chamados de blogueiros. Não só isso, uma coisa é você ter um influenciador, um youtuber, o que quer que seja, outra é um analista, um comentarista da grande imprensa. E da mesma forma, a rede social não é igual à mídia tradicional. Aliás, o André Marcília recentemente fez um diagnóstico muito perspicaz. Ele disse que um dos vícios da imprensa atual é querer se comportar como rede social. Então, do que ele está falando aqui? Primeiro, de narrar fatos de forma irrefletida, certo? Depois, relacionado ao sensacionalismo. E, finalmente, é tudo muito opinativo. Então, a parte editorial se confunde com a simples reportagem do fato. E aí, finalizando, é muito diferente, pessoal, opinião do público de opinião pública. Gravem isso. Um exemplo fácil aqui, Estatuto do Desarmamento, primeira eleição da qual eu participei como eleitor aqui no Brasil, o referendo. O não saiu vencedor. As pessoas eram contra a proibição da comercialização de armas. Essa era a opinião do público, mas essa não era a opinião pública, que é mediada pela imprensa, e naquela época muito mais. Então, o que as elites e a sociedade civil organizada pensam sobre determinado assunto pesa mais do que a opinião da maioria, ok? Por isso que é tão importante falar sobre imprensa. E eu tenho uma experiência pessoal com isso. Eu sou organizador de 2 grandes abaixo-assinados da história política recente do país. O primeiro pouca gente sabe. Eu fiz ele em conjunto com Vinícius Poit, à época deputado federal recém-eleito. Ele era para impedir o aumento de salário para políticos em 2018. Porque qual que era uma prática nada republicana? Os parlamentares esperavam passar a eleição e, no apagar das luzes do Congresso, eles concediam para a próxima legislatura um aumento. Isso aconteceu em 2006, em 2010, em 2014, aconteceria de novo em 2018, 16%.
Fizemos um abaixo-assinado, coletamos 1 milhão de assinaturas, pressionamos o presidente da Câmara e o resultado, conforme matéria da Folha de São Paulo, foi economia de 32 bilhões de reais ao longo de 4 anos. Bom, aí teve a segunda experiência, que foi o abaixo-assinado pela análise dos pedidos de impeachment em desfavor do ministro Alexandre de Moraes. Esse, ao contrário do primeiro abaixo-assinado, teve um engajamento e um alcance muito maior. Ele foi assinado pelo quíntuplo de pessoas, 4.800.000 assinaturas. É a maior petição da história brasileira, um dos 10 maiores abaixo-assinados da história da humanidade. A autoridade cobrada era o presidente do Senado e o resultado todo mundo conhece desse abaixo-assinado. O ministro permanece no cargo com o mesmo modus operandi. Isso levanta uma questão muito interessante. Por que foi mais fácil cortar o salário de todos os políticos e de todo o legislativo por causa do efeito em cascata? A gente está falando de dezenas de sindicatos, de milhares de servidores. É uma pressão gigantesca. Por que foi mais fácil cortar o salário de todos eles do que responsabilizar um único ministro? E depois de refletir muito sobre isso, eu cheguei a essa conclusão. O primeiro abaixo-assinado, ele virou notícia na imprensa. O segundo abaixo-assinado, não. Imaginem, o maior abaixo-assinado, em 48 horas, amealhou mais de 2,5 milhões de assinaturas. Nenhum veículo da grande mídia noticiou esse fato, à exceção do Grupo Jovem Pan. Nenhum. Não virou notícia. Por que a grande imprensa não noticiou o maior abaixo-assinado da história do Brasil? Com certeza não é porque o fato não era relevante. E com certeza, né, não quero decepcionar os teóricos da conspiração, mas não houve um grande conluio ou um consórcio e uma reunião secreta em que todos os veículos de mídia decidiram não pautar isso, vocês concordam? Foi orgânico. Foi orgânico, foi voluntário, não foi incentivado ou desincentivado. Simplesmente aconteceu. Ninguém noticiou. E aqui vem a minha teoria, e essa é a minha tese dessa apresentação. Um dos grandes vícios da nossa comunicação, principalmente na imprensa, a autocensura. Então, como o nome indica, obviamente esse é um comportamento voluntário, não sofre pressão direta. Vou além, ele é não remunerado, ou seja, a pessoa não tem um incentivo, um desincentivo financeiro para agir dessa forma. E, apesar de ser uma conduta individual, ela é inspirada pelo coletivo, ou seja, ela é corporativista. É isso que explica alguns fenômenos, por exemplo, como a cobertura da imprensa na pandemia, inventando falsas verdades científicas, se recusando a ir atrás da verdade, da origem do vírus, ou, enfim, da eficácia de medidas de lockdown. É por isso que a imprensa disseminou a falsa informação de que havia 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil em 2022, ou se recusou a reportar sobre o declínio evidente da saúde do ex-presidente americano Joe Biden e da sua aptidão para liderar. E da mesma forma, agora, a imprensa não está noticiando o milagre econômico da Argentina como deveria. Nada disso é incentivado financeiramente ou parte de uma pressão política específica. Isso é autocensura. E aí, olha que interessante. Eu queria, obviamente, intelectualmente inseguro com essa plateia tão erudita, falei, eu preciso de um apelo à autoridade. E aí eu descobri que tudo que eu estou falando agora, o George Orwell escreveu há 80 anos, no primeiro prefácio dele, da Revolução dos Bichos. E, para economizar tempo, eu não vou contextualizar muito, mas é uma sátira. A Revolução dos Bichos é uma fábula que satiriza a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e principalmente o seu líder Stalin, mostrando que, depois de conquistar o poder, aquele grupo de proletários passa a se comportar de forma ainda mais tirana do que o regime anterior. Bom, vejam só o que aconteceu. A Revolução dos Bichos foi rejeitada por 4 editores, quando foi ser publicada em 1945 na Inglaterra. Um deles chegou a aceitar e depois voltou atrás e escreveu o seguinte para o Orwell:
Agora veja o quanto a publicação do livro, no momento atual, pode ser considerada de extrema inconveniência. Não é conveniente disseminar suas ideias. Se a fábula tratasse de ditadores e ditaduras em geral, não haveria problema em publicá-la, mas ela, como agora entendi, corresponde completamente aos fatos. Só que os fatos ocorridos na República Soviética. Gente, chega a arrepiar, depois a gente vai fazer as comparações com a realidade atual. Mas veja, corresponde completamente aos fatos, e por isso é extremamente inconveniente, e por isso não vamos publicar. Frase do Orwell: o pior da censura é que em grande parte ela é voluntária, que é o meu argumento, que eu sei que é contraintuitivo, porque a gente tende a enxergar motivação financeira em absolutamente tudo, mas não é. O pior da censura é que em grande parte ela é voluntária. Um acordo tácito, é tudo implícito, é velado, é subreptício e generalizado, corporativista, como eu disse, segundo o qual não convém mencionar determinado fato em particular. Nada é exatamente proibido de dizer, mas dizê-lo é uma coisa que, aspas, não se faz. O que se tinha a dizer podia até ser verdade, mas é inoportuno. Esses são trechos do prefácio. Esse prefácio foi excluído, da edição, por isso que é tão raro de encontrar. Que obviamente não ia ajudar a vender o livro, o cara descendo além em toda a inteligência e intelectualidade britânica. Então eles tiraram, isso foi publicado anos depois. E esse é um dos slides que minha mãe pediu para eu tirar, eu obviamente não tirei. A Inglaterra de 1945 ou o Brasil de 2025. E aí, se você trocar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por Supremo Tribunal Federal, fica muito engraçado. Eu já vou fazer na versão nova, Contanto que o prestígio do STF não esteja envolvido, a liberdade de expressão tem sido razoavelmente respeitada. E é verdade. Por que você não pode chamar o Lula de ladrão? Porque quem reabilitou o Lula politicamente foi o Supremo Tribunal Federal. Por que você não pode falar, e é um assunto tabu, falar de tudo relacionado à pandemia? Porque quem, com ativismo judicial e ingerência em outro poder, avocou para si a responsabilidade da política pública, foi o Supremo Tribunal Federal. Você não pode falar em censura, porque vem dali também. Ou seja, as coisas que orbitam o STF são os assuntos interditados no debate público. O resto, não. E é por isso que a maioria das pessoas não sente o peso da censura e da restrição à liberdade, embora seja afetado diretamente por ela, sem perceber, porque você vai restringindo o debate público. Vamos continuar. Sempre que o STF e sua política estão em jogo, não se pode esperar críticas inteligentes, nem, em muitos casos, a pura e simples honestidade dos jornalistas, que não sofrem pressões diretas para falsificar suas opiniões. É exatamente o que eu falei para você. Ninguém mandou esses jornalistas serem tão sabujos, tão psicofantas, tão complacentes com excessos judiciais. E olha só o duplo padrão, que ele já descrevia naquela época. Quem será que são os Stalins da nossa da imprensa? Stalin é sacrossanto. Certos aspectos de suas diretrizes não podem ser seriamente discutidos. Vocês viram um debate sério na imprensa, faz sentido tirar toda uma rede social? Não, isso não é nem debatido. Não é debatido a legalidade das medidas judiciais. Quase ninguém publicaria um ataque a Stalin, mas não há o menor problema em atacar Churchill. Pessoal, isso é a Inglaterra de 1945. Você tinha, para vocês terem uma ideia, está aqui o Sonderman, foi inclusive objeto aí de um talk muito interessante dele com o Marcos Trujillo. O principal discurso do Churchill, de 22 veículos de comunicação na Inglaterra, foi publicado só em 2. Porque a imprensa era hostil ao Churchill em tempo de guerra, mas ai de quem atacasse Stalin. Considerava-se adequado noticiar a fome, quando acontecia na Índia, mas escondê-la quando acontecia na Ucrânia, o Holodomor, e aqui no Brasil. E as queimadas? E as queimadas? E agora aqui é muito importante. A grande imprensa, ela é progressista. Para vocês entenderem isso é fácil. Estamos aqui entre liberais e conservadores, liberais clássicos. Nós entronizamos a liberdade como força motriz da sociedade para a prosperidade. Essa é uma premissa óbvia, porque ela foi testada pelo tempo. A premissa dessa turma é diferente.
eles não entronizam a liberdade, eles entronizam a causa do progresso. Só que, como disse Orwell, progresso na opinião deles. A inteligência, a elite intelectual, em sua maioria, vai reclamar desse livro, dessa matéria, dessa ideia, desse discurso, porque critica seu líder e, na opinião deles, prejudica o progresso. E não é só a inteligência, não é só a elite midiática, também é a elite jurídica. E essa frase é do ministro Barroso, presidente do Supremo. A história às vezes anda muito devagar, pessoal, passinhos lentos. Então a gente tem que empurrar a história na direção certa. O STF é iluminista quando promove certos avanços sociais, mesmo contra o sentimento majoritário. Marcel, isso é tão antidemocrático, mas tão antidemocrático que se eu fosse ministro eu abria um inquérito. E aí, agora começa a ficar assustador. Vejam o que o Orwell falava sobre a defesa da democracia. Mas antes, como eu quero conquistar a plateia, eu queria pedir, por gentileza, que um intelectual gaúcho falasse um pouquinho. Por favor, o vídeo 2, pessoal. Vamos lá. Nós censuramos no Brasil, em nome desta ideia de que a democracia deve produzir uma certa lógica de exceção para proteger a si mesmo, porque essa, no fundo, é a lógica, né? Que os instrumentos da democracia não são fortes o suficiente para proteger a própria democracia. Então, nós precisamos de outra coisa. Nós precisamos dar poderes especiais para o Estado, nós podemos dar esses poderes subjetivos de interpretação sobre as palavras. Vai mais longe ainda, Schiller. Como? Vai mais longe ainda. A sociedade não sabe para onde ela ir, o STF sabe. Isso foi a melhor coisa que foi produzida na televisão brasileira esse ano. É um especial. Não, calma, não só essa frase, mas é um especial do William Vac, que é o melhor âncora em atividade no Brasil, com o melhor analista político no Brasil, que é o Fernando Schiller, com o melhor divulgador jurídico do Brasil, que é o André Marcília. Então, eu recomendo isso aqui. Passando rápido. A defesa da democracia em 1945. Existe hoje uma difundida tendência de argumentar que a democracia só pode ser difundida por métodos totalitários. Olha só, exatamente o que acontece aqui. E, caso se transforme num hábito jogar fascistas na prisão sem julgamento, o processo talvez não se limite aos fascistas e atinja mães trabalhadoras de filhos menores de idade que não têm que ficar presos sem julgamento durante anos, contrariando a jurisprudência do próprio tribunal. Inimigos da democracia são aqueles que põem em risco através da difusão de doutrinas equivocadas, ou seja, tudo que os donos do poder acham que é errado. E, encaminhando para o final, a gente está diante de jornalismo ou de assessoria de imprensa? Façam essa troca. Dessa vez vamos fazer por governo Lula. A maior parte da imprensa engole e repete a propaganda do governo Lula com servilismo. Um canal de notícias de uma grande emissora, o jornalista, lendo direto do WhatsApp, sem verificar a informação e passando isso direto para o espectador como se verdade fosse, só porque é oficial. Em todas as questões controversas, o ponto de vista do governo Lula é aceito sem discussão e em seguida divulgado sem o menor respeito pela verdade. Enfim, vocês já pegaram aí o espírito. Eu já estourei meu tempo há uns 10 minutos. Encaminhando para o final, para conectar com o tema aqui desse fórum. O tema é coragem para escolher. Eu vou falar da falta de coragem para escolher a informação. Nesse país, ele estava falando da Inglaterra, pessoal. A covardia intelectual é o pior inimigo que um jornalista precisa enfrentar. Então, você aceita o princípio de que uma notícia, uma matéria, só vale a pena ser divulgada ou não, conforme a sua conveniência política. E olha só, né, aquele fenômeno do Maria vai com as outras, aquele comportamento de manada que faz com que todos os profissionais da imprensa de 4 patas galopem na mesma direção. Outros que, na verdade, não têm a mesma opinião, acabam concordando por pura covardia. É isso que acontece, isso é autocensura. E é essa autocensura que alimenta a desinformação no Brasil. E como eu disse, ela é voluntária, ela é não remunerada, ela é corporativista e, claro, marcada por profunda covardia intelectual. Porque está manipulando a informação, tem consciência disso e, portanto, corrupção moral. Poderíamos falar, inclusive, em corrupção ética, porque quebra o comportamento que se espera da mídia. E, finalmente, o viés político que nós vimos é o viés progressista. E é por isso que a conclusão mais óbvia é essa.
O Brasil é um país desinformado. Se o Brasil fosse um país informado, essa foto nem existiria, porque nenhuma dessas duas autoridades estaria aí agora. Essa é a nossa imprensa livre, que não defende as nossas liberdades, e por isso que essa reunião é tão importante. E os jornalistas aqui têm medo da notícia, porque têm medo de enfrentar a realidade, porque ela não serve à causa do progresso. A verdade é politicamente inconveniente. E fechando, um último recado do George Orwell, diretamente de 1945. Nós devíamos parar de aceitar absurdos em nome da defesa da liberdade de expressão. Aliás, em nome da defesa da liberdade, pretensa defesa da liberdade. Mesma coisa que é argumentado hoje em dia. A liberdade, se é que ela significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Isso é como um gênio sintetizou a forma mais básica de liberdade. O direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. E claro, para ser livre é preciso fazer escolhas corajosas, e eu prometo últimos 30 segundos. Quando os trabalhos foram abertos aqui, pelo discurso impecável da presidente Paola, impecável, me chamou a atenção que ela falou dos isentões. Ela, como é uma mulher elegante, foi bem tranquila nas expressões. Mas o isentão nada mais é do que um grande covarde. Ele é um grande covarde intelectual. Churchill, Ricardo, disse que se Hitler invadisse o inferno, eu faria uma referência positiva ao diabo. O que isso quer dizer? Sempre existe um mal maior. E você tem que ter coragem para escolher. Defender voto nulo, pelo amor de Deus. A gente não pode mais tolerar isso. Não pode. Não pode. E a gente tem que cobrar as pessoas por essas escolhas. Aqueles caras que assinaram a cartinha pela democracia têm que se retratar publicamente. Porque a eleição foi decidida por 1.069.823 eleitores. Num universo de 156 milhões de eleitores. Ou seja, todo esse esforço feito pelo voto nulo, pela difamação, pela complacência com a corrupção, tudo isso resultou num tremendo retrocesso para o nosso país. Então, o que eu tenho a deixar registrado aqui é: chega de covardia. Muito obrigado. Quer deixar isso que eu caio aqui? Bom, primeiramente, muito obrigado pela tua exposição inicial, Caio. Gostaria de, antes de passar a palavra para a Ana, só relembrar a todo o público que naquele QR Code que estão disponíveis nas duas telas, ao escanear eles, abre um formulário. Quem tiver interesse em enviar pergunta para algum dos nossos 3 participantes, por favor, já fiquem à vontade para o fazerem. Agora, de imediato, Ana, passo a palavra para ti. Boa noite. Alegria estar com vocês nessa noite, nesse evento tão lindo e tão bem organizado. Parabenizar os organizadores e dizer que já no carro, a caminho daqui, tive uma discussão com a minha assessoria. Ele me disse assim, o assessor: você sabe porque eu só estou aqui por um motivo, né, deputada? Eu pensei, porque eu pago teu salário. Ele falou: não, porque eu quero ouvir o Sami. Pensei que era por minha causa. Pois bem, para quem não me conhece, sou professora de História e também deputada estadual. Uma vez eu tinha vergonha de me apresentar como professora de História, pois os professores se tornaram doutrinadores. Aí eu me elegi, ficou pior, né? Tinha que me apresentar como política. Mas hoje eu me sinto um pouco melhor, porque estou na companhia de jornalistas. Para chegar os 4 cavaleiros do apocalipse do Brasil, só falta um juiz aqui, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Só se salvou o Sami, que é empresário, o resto... Pois bem, eu gostaria de começar conversando um pouco sobre arte.
Antigamente, 200, 300 anos atrás, não tinha televisão, não tinha TikTok, então as pessoas precisavam formar o imaginário uma das outras através da arte. E esse que vocês veem aí é um jornalista assassinado. E essa obra famosíssima que está na Bélgica é A Morte ou o Assassinato de Paul Marat. Pois bem, esse jornalista, diferente do Tim Lopes, que era um jornalista guerreiro, um herói que morreu investigando a verdade, esse aqui morreu porque era revolucionário, e vocês julguem por si mesmos, ao longo da nossa conversa, se ele merecia ou não. Pois bem, Paul Marat, esse jornalista, foi pintado por um outro revolucionário chamado Jacques-Louis David. Os dois revolucionários que faziam parte do comitê francês revolucionário e votaram pela execução, pela morte do rei Luís XVI. Eram, portanto, revolucionários. Os jornalistas, nós falávamos aqui sobre como é ruim, como é péssimo o Estado controlar a mídia, mas por grande parte da história, durante grande parte da história da mídia, a mídia foi cúmplice do Estado. E muitas vezes nós chegamos ao patamar de ter um Estado truculento porque a mídia o favoreceu. Pois bem, esse é o caso dos primeiros jornalistas da Revolução Francesa, entre os quais estava esse cidadão aí, o Marat. O que ele fazia para ser tão odiado ao ponto de estar aí retratado nesta obra de arte? Pode passar mais um para mim, por favor? Onde que está aquele coisinho lá? Estudei tanto história medieval que não consegui me habituar com isso aqui. Pois bem, os jornalistas na época de Paul Marat eram como os nossos de hoje, né? Serviam a interesses políticos e partidários, ele era um deles. O Paul Marat tinha um jornal que sempre tem esse nome péssimo, né? Assim como os livros de George Orwell e o Ministério da Verdade, de fato, era sobre mentira, e o Ministério da Paz, de fato, era sobre a guerra, assim também esse jornal aqui se chamava Amigo do Povo. Logo sabemos que era o quê? Inimigo do povo. Pois bem, esse jornal Amigo do Povo, do Paul Marat, tinha a função de denunciar uns e outros cidadãos conforme o seu mau procedimento. E depois que você era denunciado nesse jornal, vejam só o que acontecia, você era julgado pelo Tribunal Revolucionário, que tinha um pouquinho de pressa. E então você acabava sendo condenado à guilhotina, às vezes em 1 semana, 2 ou 3 semanas. E pelo quê? Quais os crimes? Quais as provas? É tão interessante isso, que o Twitter não existia, mas alguém, um profeta do mal, pensou em algo que se parecia com o Twitter. Um dos trabalhos do Paul Marat era pegar essas denúncias. A população tinha o hábito de escrever bilhetinhos anônimos ou cartazes e pregar em praça pública: Marcel Van Hatten, traidor do regime. E sem prova nenhuma, os jornalistas como o Marat iam lá nesses postes em praças públicas e publicavam no seu jornal. Corre na boca do povo, e nós, como somos amigos do povo, estamos aqui para ajudar o povo. Corre na boca do povo que Marcel Van Hatten é um inimigo do regime. Então, o comitê revolucionário, o tribunal revolucionário, caçava e executava na guilhotina pessoas como ele. Então, não havia um processo. Que época sombria, ainda bem que estamos agora em uma época muito diferente, né? Mas não havia processo, não havia um julgamento justo. Eu gostaria de mencionar um outro livro, porque um dos assuntos que me tornou a deputada mais bem votada da história do meu estado foi o movimento feminista. E o movimento feminista é um dos movimentos de esquerda que mais se vale da truculência da mídia e das inverdades da mídia. Em um livro publicado por uma francesa chamada Bérénice Levé, ela diz exatamente o seguinte sobre o movimento feminista, e que se parece muito com os dias de hoje, com o STF não, mas com uma suposta Suprema Corte. Olha o que ela diz: exumam-se histórias de há 10, 20 anos e, com base em um simples tweet ou artigos de imprensa entregues ao Tribunal da Opinião, arruinam-se homens. A internet transforma-se num tribunal de exceção com processos acelerados, ausências de defesa, inversão do ônus da prova e uma tal extensão que se torna difícil escapar da condenação. Se nós aplicarmos a qualquer assunto relativo à esquerda, como por exemplo a luta pelo fetiche ambientalista, a luta contra o feminismo, a luta contra o esquerdismo, a luta contra as cotas, eles vão revirar a vida de uma pessoa hoje. E assim como antigamente na época de Paul Marat, havia um poste em praça pública onde você fixava
uma frase ou um bilhetinho anônimo denunciando alguém. Hoje se faz isso no Twitter. Você faz um cancelamento e exuma a vida de uma pessoa, 10, 20 anos, tudo que ela publicou, faz um cancelamento e a leva, inclusive, a responder processos dos mais absurdos, processos como, por exemplo, de violência política de gênero, que consiste basicamente em algo extremamente amplo quando um político ou um homem discorda de uma mulher. Então, nós vivemos tempos sombrios porque não só a grande imprensa trabalha para o discurso e para a narrativa da esquerda, mas também a mídia alternativa, controlada, por exemplo, e influenciada, por exemplo, por portais como Mídia Ninja, que nós vamos falar já a seguir. Pode colocar mais um slide, por favor. Ah, não sou eu? Meu Deus. Desculpa. Um exemplo da aplicabilidade desta lógica do nosso amigo jornalista revolucionário Pomará foi o caso Mariana Ferrer e o estupro culposo. Lembram desse caso em Santa Catarina? Pois bem, esse rapaz aí, o empresário André Aranha, que foi inocentado, mesmo tendo passado por inúmeras perícias, por investigações de toda sorte, inclusive por uma campanha midiática no Twitter gigantesca pela sua condenação, foi inocentado, não há provas para sua condenação. Ainda assim, a imprensa, a grande mídia e também a alternativa, publicaram esta matéria quando saiu a sentença que o inocentava. Caso Mariana Ferrer e o inédito estupro culposo. Lembram disso? A jornalista Shirley disse que o doutor Hudson, juiz lá do meu estado, tinha inocentado André Aranha, que na verdade não cometeu aquele crime, mas que tinha se inocentado por estupro culposo. Uma expressão que sequer existe. Já vamos voltar nesse caso. Vamos para uma próxima pintura. Lembra que eu falei, não havia Twitter, não havia TikTok, então pintava-se a sua verdade para que ela se eternizasse. Aquela primeira pintura mostrava Pomará assassinado de frente, lembram disso? Por quê? Quando finalmente uma monarquista, simpatizante da monarquista, uma girondina que era uma revolucionária mais leve, se irritou com o fato de o rei Luís XVI ter sido assassinado, enfim, muitas pessoas estarem morrendo no grande terror da Revolução Francesa. Esta mulher, a Charlotte, entra na casa de Pomará e o assassina. Aqui nós temos a encomenda. Os revolucionários então encomendam que David pinte uma obra onde Pomará seja retratado como um santo, percebem? É um homem, é um devoto mesmo, é um mártir, porque ele está com uma folha na mão que representa o seu trabalho de jornalista, um amigo do povo. Olha que olhar sereno, nem parece alguém responsável pela morte de milhares de cidadãos franceses, né? Então, uma nova versão desses fatos mostra Charlotte, que é a assassina. Esse comportamento do Pomará e dos revolucionários, é óbvio que criaria em uma parcela grande da população um sentimento, uma necessidade de vingança e de revanche, não é óbvio? Quando pessoas com poder ou no poder começam a ser truculentas e violentas, como a população começa a se sentir? Começa a pensar, é preciso uma vingança, é preciso uma revanche, e foi isso que aconteceu então nesta segunda obra, que mostra um segundo ponto de vista daquele assassinato. Aqui, o Pomará já não é tão importante na pintura, mas esta mulher, sim, ela tem um olhar altivo e mostra que, olha, os girondinos estão se vingando dessa sacanagem que os jacobinos estão fazendo. Pois bem, finalmente, depois de algum tempo, a vida dos juristas, do advogado, do promotor, de todo mundo envolvido no caso Marie Ferrer, foi devassada pela imprensa, mas finalmente um pouco de justiça foi feita e a jornalista que inventou a sentença de estupro culposo teve que pagar uma multa de R$400 mil e foi condenada à detenção, porque ela simplesmente mentiu na sua reportagem, arruinou a vida do juiz, tentou arruinar a vida do advogado, de todos que estavam envolvidos naquele processo. Ou seja, um pouquinho de justiça, talvez alguém poderia dizer, será que isso aqui foi um pouco de justiça? Não sei. Mas as pessoas, quando tem um relâmpago, um respiro de justiça, elas comemoram. Por fim, uma terceira cena do mesmo crime. Depois que Pomará foi assassinado por ter inflamado a revolução, por ter matado tantos franceses com a pena da sua caneta, com a ponta da sua pena, por ter denunciado, delatado, caluniado tantas pessoas, ele foi assassinado.
Nós vimos a segunda imagem, então, que é o resultado do ódio. Ele recebeu mais ódio em troca, foi morto. E agora, mais ódio vai acontecer. Porque o que vai acontecer com a Charlotte? Evidentemente, vai ser denunciada pelos mesmos jornais como amigo do povo, e o povo, inflamado pela narrativa, que é emotiva, que é violenta, vai atrás de Charlotte para assassiná-la. Essas 3 obras de arte, pintadas em um curtíssimo espaço de tempo, mostram que injustiças levam a um sentimento violento, que leva a mais morte, que leva a mais injustiça, e é um ciclo que precisa ser quebrado em algum momento, que foi o que aconteceu aqui. Pois bem, a pergunta que nós fazíamos ao organizar esse painel era: quem conta a narrativa, como as narrativas se formam? Paul Marat trabalhava para um jornal, trabalhava em um jornal revolucionário de sua criação para um governo revolucionário. A mídia paralela, a mídia mais independente também trabalhava para aquele mesmo sistema maléfico. Pois bem, o que nós temos hoje no Brasil? Eu publiquei um livro recentemente chamado A Hidra Feminista, onde nós avaliamos por que a política brasileira está totalmente de 4 para a pauta feminista em qualquer lugar, mesmo quando nós temos um governo alegadamente conservador. E o grande esquema que revela a participação da mídia é esse. O conteúdo que vem pela universidade, depois é mastigado pela militância, vai para a mídia, onde é apresentado de uma forma palatável, e por fim chega na política, onde não se discute mais aquilo, onde aquilo ali, na verdade, aquele debate é só uma encenação. Então, a mídia é sim o 4º poder. Na verdade, a mídia tomou o lugar do poder legislativo, porque debate na mídia, cria um falso debate na mídia sobre aquilo que vai ser decidido no parlamento. Quantos de vocês já se depararam no Instagram com vídeos de discussões do parlamento, do Congresso, e veem que, na verdade, ninguém está discutindo? Já repararam isso? O Nicolas e a Erika Hilton, sou muito fã do Nicolas, não sou fã da Erika Hilton, né? Vou deixar claro. Então, você vê que os dois estão debatendo, depois cada um deles faz um corte e publica em suas redes sociais a sua parte, a sua versão, mas de fato não houve um debate, ninguém se comunicou, perceberam? Nos debates políticos, o Marcel sabe muito bem, você ouve os políticos se degladiando e ninguém nunca diz assim: olha, interessante seu ponto de vista, vou pensar sobre isso. Nunca, ninguém pensa sobre nada, é só uma rajada de um lado e uma rajada de outro lado. Vejam como é que está a nossa mídia hoje. Mídia Ninja, conhecem, tem 7 milhões de seguidores, um único portal de mídia independente. Quando você vai na página, você vai no Instagram, eles dizem que são independentes. Pois bem, a Mídia Ninja, que tem como sua figura o galã Pablo Capilé, na verdade, foi fundada por esses 2 desconhecidos aqui, nada famosos aqui, o Thales Lopes e a Carla Oliveira. Só que, além de fundarem o Mídia Ninja, eles também criaram a Associação Coletivo Cultural. E, por um acaso, eles são parte do colegiado da Funarte, do governo, que escolhe para onde vai o dinheiro das emendas parlamentares, mas das leis de incentivo também. Então, durante o governo Lula, em apenas um ano, a Associação Coletivo Cultural, criada pelos sócios da Mídia Ninja, conseguiu 3,4 milhões de reais do recurso público, que, obviamente, serve para abastecer o Mídia Ninja, pois a própria página da Associação Coletivo Cultural diz que sua função, sua razão de existir é ser base jurídica, ser sustentação jurídica para o Mídia Ninja. Pois bem, olha só que esquema bem feito. Nós temos a imprensa oficial trabalhando para o PT, e nós temos a mídia supostamente independente que vem fazer frente à nossa página, minha, do Caio, que na verdade não tem patrocínio de ONG internacional nenhum, é só nós com a nossa cara editando no carro as coisas, e nós temos que competir com a Mídia Ninja, que recebeu só esse ano 3,4 milhões através da Associação Coletivo Cultural. Essa é apenas uma das associações, uma das ONGs criadas pela esquerda para ser satélite do Mídia Ninja. Existem várias outras ONGs, então só uma delas recebeu esse valor. E é interessante quando a direita quer combater esse esquema, e a direita cria ONG ou jornal Porto Alegre de direita. Porra, entregou o jornal, né? Por que não bota Gazeta de Porto Alegre do Povo, né? Então, quando nós criamos uma ONG, uma associação, a gente coloca assim, a Associação Ludwig von Mises, né? Ou eu, como deputada estadual, sempre mando as minhas emendas para pessoas que eu conheço, que eu confio. E aí eu vou nos pastores e digo: você tem uma associação, como é que eu posso te ajudar? Aí o pastor: nós temos uma associação, deputada, Associação Bom Pastor.
Associação Espírito Santo. Eu falei, vocês nunca vão ganhar um prêmio cultural, um recurso que não seja meu. Vocês têm que botar, sei lá, semente amarela, sol brilhante, lâmpada que brilha. Olha esse nome aqui, ó. Associação Coletivo Cultural. Não é perfeito esse nome? Não diz nada com nada, não quer dizer nada. Água molhada. Não é? Impressionante. Então, se nós queremos combater essa mídia que tem todo esse aparato gigantesco, que tem todo o tribunal revolucionário a seu favor, todo o recurso a seu favor, nós temos que começar a melhorar as nossas habilidades políticas, certo? E nunca mais a gente vai fundar uma associação Ludwig von Mises, uma associação, olha que bom esse nome, Fórum da Liberdade, não é Fórum Bolsonarista, senão fica difícil já, né? Então, por que eles se dão tão bem a longo prazo? Porque eles têm uma estratégia a longo prazo. Pois bem, eu vou dar um exemplo de como isso acontece na área que eu domino, que é o combate ao movimento feminista. As ideias surgem na universidade, então há 60 anos as universidades estão trabalhando o conceito de sexo, casamento e estupro para deturpar esses conceitos. Não vamos falar sobre isso porque não temos tempo, mas mudaram totalmente esses conceitos. Casamento não é o que sempre foi, estupro não é o que sempre foi, e sexo não é o que sempre foi. Depois desses 50, 60 anos investindo em mudar isso na universidade, a militância mastiga esse conceito e entrega para a população das formas mais bizarras, e a gente ri daquelas feministas que não se depilam porque não é natural, mas tem o cabelo do sovaco rosa, né? Que é super natural, né? A gente ri dessas feministas, mas elas estão lá prestando um serviço. Olha só, vamos a um exemplo. O coletivo militante Las Teses, olha que interessante, Las Teses, as teses. Esse coletivo militante pega, como diz a mídia, o objetivo delas é traduzir as teses das autoras feministas em um formato para o grande público, certo? Então as ONGs, essa ONG Las Teses, faz isso em todo mundo, olha, influenciou ONGs também no México, El Salvador, Nicarágua, Honduras. Como eles fizeram isso? Criaram aquelas danças, aquelas manifestações ridículas que as feministas fazem. E a mídia vem aqui dizer que aquele atentado à estética, ela chama de ato feminista, é um balé Bolshoi ao contrário, né? E como é que a mídia divulga isso? Mineiras recriam ato feminista chileno em Belo Horizonte. Aí, ó, a coreografia ganhou o mundo nas últimas semanas. Não ganhou nada, vocês nem sabem o que é. Mas eles noticiam toda hora para ver se ganha o mundo. Então não é que a população aderiu àquela bizarrice, é que eles vendem a bizarrice como se já tivesse sido aderida, né, como se já tivesse sido comprada pela população. O estuprador é você, a coreografia feminista que está ganhando o mundo, né? Enfim, a mídia só que acha, mas enfim. Por fim, depois de tanto trabalho de universidade, militância e mídia, seja ela oficial ou alternativa, eles conseguem transformar as nossas leis, como foi, por exemplo, a Lei 12.015 de 2009, que mudou totalmente a lei do estupro, de modo que antes um estuprador que podia pegar até 24 anos de cadeia, acumulando 6 a 12 no artigo 214 e 6 a 12 anos de cadeia no artigo 213, com o trabalho das feministas, extingue-se o 214, porque elas mudaram o conceito de sexo, de casamento, de estupro, e usaram para isso a mídia, extingue-se o 214 e hoje um estuprador só pode pegar até 12 anos. E as feministas nos dizem, com toda a mídia, que elas lutam pelo quê? Pelo fim da violência contra a mulher. Elas é que nos protegem, elas é que lutam por nós. Mas graças à sua interferência na universidade, na militância e na mídia, hoje o que acontece é um estuprador fica menos tempo na cadeia, graças às feministas. Quando essa lei foi sancionada em 2009, aqueles que estavam presos com 2 crimes, né, atentado violento ao pudor e crime de estupro, viram seus advogados entrarem na justiça pedindo que fossem desencarcerados por já terem cumprido a pena e o outro crime ter sido extinto. Então, graças às feministas, em 2009, estupradores foram soltos e absolutamente ninguém ouviu falar sobre isso na mídia. Então, eu aplico aqui no feminismo, que é a minha área de domínio, um exemplo que pode se aplicar ao meio ambiente, à cota, ao racismo e a qualquer outra coisa. E para concluir, o tamanho do poder da mídia nesse grande esquema começa na universidade, vai para a militância, para a mídia, quando chega na política, não há mais discussão. E o exemplo, claro, aquele time's up, é tipo, pare de falar, a guilhotina está chegando, né? Esse é o último slide. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu esta semana na Assembleia Legislativa. Eu protocolei um pedido para extinguir a bancada feminina da Assembleia Legislativa, porque a bancada feminina tem 2 pessoas só. Pô, 2 é casal, né? Não é bancada, né, gente?
Bancada precisa ter uma galera, fazer um churrasco pelo menos, tem que ter uns 15 ou 5 pelo menos. Bom, no regimento da Assembleia Legislativa diz que uma bancada tem que ter 5. E lá tem 2. E eu pedi para extinguir mesmo, porque aquelas 2 lá só servem para emitir nota a favor do aborto, acelerar aborto, envergonhar as conservadoras, xingar conservador e defender esquerdista. Então, eu pedi extinção. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção, que realmente é importante aqui, são as últimas 3 frases, para que vocês vejam como, de fato, a mídia é o 4º poder. E a pergunta de ouro: quais parlamentares terão a coragem de votar pela extinção de uma bancada que discute questões de mulheres? Olha a ameaça. O Pomará ressuscitou, incorporou nesse jornalista aqui. Qual será a visão das eleitoras quando chegar o processo eleitoral e os nomes forem expostos para a sociedade? Quem vai expor os nomes? Pomará vai ressuscitar e vai expor os nomes. Ou seja, a grande mídia vai expor os deputados que apoiarem a proposta da Ana Campanholo, ou seja, não haverá aprovação da extinção. Já está cantando a pedra, porque ninguém terá coragem, as palavras finais aqui do Caio Coppola, de enfrentar a mídia, porque eles dominam a mídia oficial e também a alternativa, com uma maneira muito perniciosa de colocar a mão do recurso público por meio de ONGs e entidades. Então, assim como o Caio Coppola, eu digo para vocês, todos que estão aqui são corajosos e que assim permaneçam, porque nós temos 2 ameaças, 3, o Estado, a mídia oficial e a mídia alternativa. Muito obrigada. Vou começar com uma pergunta que veio da plateia, direcionada para a Ana. Deputada, a pergunta foi feita pelo Fabrício Giacomuzzi de Souza. Deputada, como a senhora avalia a distorção da narrativa em relação ao feminismo, especialmente a ideia de que somente aquelas que apoiam a esquerda podem ser consideradas feministas? O que pode ser feito para mudar isso, já que as lutas das mulheres acabam sendo desconsideradas como um movimento em prol delas mesmas, simplesmente por não acompanharem a ideologia de esquerda? Fabrício é o nome dele? Fabrício. Exatamente. Fabrício, obrigada pela sua pergunta. Bom, realmente, eu sei que existem feministas de direita ou feministas liberais, feministas que se declaram liberais. Mas eu gosto muito, para responder essa pergunta sobre quem pode ser feminista ou quais feministas existem, uma frase, uma citação do Ludwig von Mises em 1920. Ele escreveu o seguinte: se o feminismo prega a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, ele é dispensável, porque para isso já existe o liberalismo. E desse ponto de vista, a gente poderia dizer que a Igreja já defendeu a dignidade, a restauração ou a elevação da dignidade da mulher, a proteção com relação ao casamento. Poderíamos dizer que os liberais já conseguiram fundamentar os baluartes dessa necessidade de igualdade de oportunidades. Então, é preciso concordar com Ludwig von Mises. Se o feminismo é liberal, se o feminismo é liberalismo, ele é dispensável. Então, vamos ser liberais, não precisamos ser feministas. Mas a frase do Ludwig von Mises continua. Porém, se o feminismo, na verdade, é a crença ou a noção de que nós devemos refazer toda a natureza humana, de modo que precisamos refazer a identidade do homem e da mulher, a natureza do homem e da mulher. Então, o feminismo prega um novo homem, uma nova humanidade, que já é o que o marxismo faz. Então, o feminismo também é dispensável, porque o marxismo já existe. Então, nessa teoria, ou nesta afirmação de Ludwig von Mises, o feminismo é duplamente desnecessário. Se você for de esquerda, basta ser marxista. E Marx e Engels já publicou a obra póstuma de Marx, onde diz que a vida da mulher casada é um análogo à vida do empregado, como ente oprimido da relação. E se você for liberal, se você for de direita, você não precisa do feminismo, porque já tem outras ideologias que defendem a igualdade de oportunidade. Então, o que nós mulheres devemos fazer é afirmar que nós não precisamos de uma ideologia específica condicionada à nossa condição de nascimento. Não é porque eu nasci negro que eu tenho que ser pró-cotas. Tanto que Thomas Sowell, um dos maiores economistas do mundo, que escreveu mais de 40 livros, não é. Não é porque
eu sou homossexual que eu preciso me render à pauta e à agenda LGBT. Não é por isso que eu preciso fazer parte de um movimento de teoria queer, de um movimento de ideologia de gênero, ou que eu preciso querer reformar o conceito de sexo, de casamento. Eu posso continuar lutando por ter todos os direitos iguais àqueles que são casados, mesmo sem querer mudar o conceito originário do que é casamento e sexo. Da mesma forma, o movimento feminista tem que ser rejeitado pelas mulheres, porque não é porque nós nascemos com uma vagina que nós somos obrigados a aderir a uma ideologia específica. Então, o que nós como mulheres precisamos fazer com relação a isso é identificar quais são as grandes mulheres da história que nos representam e quais foram as características e as qualidades que elas tinham que nos fazem admirá-las e demonstrar como elas não eram feministas e por isso não precisamos ser também. Se nós quisermos falar, por exemplo, de uma mulher que entrou para a política ou que foi pioneira na política e que não era feminista, a gente pode falar de Antonieta de Barros, a primeira deputada estadual negra do Brasil, que foi eleita em Santa Catarina e que era católica, que se elegeu pelo Partido Liberal à época. Nós podemos falar de Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal do Brasil, que era conservadora, também católica, eleita pelos empresários, pela elite paulista. Se nós formos falar de mulheres pioneiras na política mundial, nós podemos falar de Margaret Thatcher, que era líder do Partido Conservador, que se tornou primeira-ministra em 1979 e também não era feminista, inclusive tinha inúmeras declarações contra o movimento feminista. Se nós quisermos ser políticas, talvez nunca eleitas, mas com atuação na política, nós podemos falar de Phyllis Schlafly, que foi a primeira grande oponente do movimento feminista na América do Norte. Se nós quisermos falar de líderes conservadores, a gente ainda pode citar a Dona Leopoldina, primeira imperatriz do Novo Mundo, podemos citar a Princesa Isabel, maior ícone abolicionista do nosso país. Então, não existem motivos para uma mulher que acredita na liberdade se render a um princípio, a um fundamento coletivista. Eu acho complicado dizer que existe uma feminista liberal. Eu acho complicado dizer que existe uma feminista liberal, uma feminista de direita, justamente por esse ponto da dicotomia entre o indivíduo e o coletivo, que é uma das coisas que divide tão perfeitamente o pensamento de direita do pensamento de esquerda. Como ser liberal e, ao mesmo tempo, coletivista, ao ponto de pensar que um político ou um partido pode representar os interesses de uma classe ou de uma condição de nascimento. Quando a gente se filia a um partido liberal, faz sentido, porque ser liberal ou não é uma decisão racional que tomamos. Quando a gente se filia a um partido conservador, faz sentido, porque nós escolhemos ser conservadores, nós lemos os conservadores e assim nós nos identificamos e nos sentimos. Mas pode observar que todo partido coletivista, na verdade, é um partido mentiroso. Quando você vai para a União dos Estudantes, ninguém estuda. Quando você fala do Partido dos Trabalhadores, ninguém trabalha. Então, provavelmente, se nós falássemos de um partido das mulheres ou do próprio feminismo, que leva feminino no nome, o que na verdade eles fazem é desconstruir a feminilidade, alterar o conceito de feminilidade, subverter e perverter o que é ser mulher. Então, todo grupo político, coletivista, que tenta representar uma classe ou uma condição, terá que, ao longo do caminho, subverter tanto essa classe quanto essa condição. Então, a resposta para a sua pergunta é o que fazer? É identificar lideranças conservadoras e liberais nas quais se espelhar, já que eu sou muito religiosa e esse argumento cabe muitas vezes. Eu vou tentar citar aqui uma filósofa que, se não me falha a memória, é ateia, Ayn Rand. Para concluir, numa das suas entrevistas foi perguntada: Ayn Rand, você acha que precisamos de mais líderes mulheres? E ela respondeu: precisamos de mais líderes melhores. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Agora uma pergunta direcionada para o Caio. A gente recebeu várias perguntas aqui, infelizmente a gente vai ter que selecionar algumas. Caio,
Essa aqui não foi identificada por quem enviou da plateia. Em sua opinião, até que ponto a restrição em casos claros de fake news agregariam para uma maior capacidade das pessoas, do público, se interarem no debate público? Existe um meio termo entre censura e uma liberdade total de expressão? Uma excelente pergunta. Eu acho que, inclusive, ela flerta aí com uma falsa dicotomia de que, se houver liberdade de expressão, a internet se torna uma terra sem lei e por aí vai. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro o que é o conceito de censura, ou de censura prévia. Você impede que uma pessoa, um veículo, enfim, uma organização se manifeste a priori. Então, não se trata de, na presença de um conteúdo inverídico, você removê-lo. Pessoal, isso já consta do Marco Civil da Internet, artigo 19. E a nossa Constituição ela é muito clara, não pode haver censura prévia. Isso é um princípio, é um direito fundamental, é um direito natural, inclusive, um direito humano, inscrito no artigo 5º e mais do que reforçado no artigo 220. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos pensar o seguinte: notícias sabidamente fraudulentas. O problema aqui não é sobre a remoção ou o tratamento desse conteúdo falso, mas quem é o árbitro disso? As experiências que mostram que o Estado arbitrou a verdade são experiências mal sucedidas. Esse é o ponto fundamental. Essa é a realidade empírica inegociável. Portanto, quando você tem os detentores do poder estabelecendo o que é verdade ou não, ou, como diz George Orwell, o que é conveniente ou não, interditando o debate público, aí você está diante, de avanços indevidos à liberdade, enquanto, inclusive, direito natural. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Quais são formas inteligentes de fazer moderação de conteúdo? São justamente as tais das notas da comunidade. Isso é um exame que pode ser feito coletivamente. Grandes mentiras propagadas em público, elas são facilmente desmascaradas. Claro, num ambiente de corrupção moral e de viés político, de covardia intelectual, como infelizmente é a nossa imprensa, muitas vezes elas são disseminadas. Não é verdade que 33 milhões de pessoas passavam fome no Brasil em 2022. Isso seria 16% da população em insegurança alimentar grave. Isso não faz o menor sentido. Tanto que o dado seguinte, 2023, do IBGE, corrigiu essa distorção. E engraçado que o governo ainda quis escolher os louros, dessa nova divulgação. Mas o ponto aqui é o seguinte: o que nós não podemos aceitar nunca é que o Estado ou autoridades façam essa mediação. Aí vamos falar de conteúdos perigosos, ou seja, é a diferença de você debater uma ideia e de você incitar comportamentos perigosos em situações muito específicas, que é um pouco do direito americano. Você tem liberdade de expressão, mas você não tem a liberdade para gritar fogo num ambiente fechado aqui. É mais ou menos isso. Então, essa distinção é importante. O que poderia ser feito? Primeiro, mecanismos de responsabilização mais eficientes, com o devido processo legal. Eu acho absurdo aqui no Brasil, a Constituição fala, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Eu sou totalmente contra contas em redes sociais que não estão atreladas a um CPF ou um CNPJ. Isso é liberdade com responsabilidade, pessoal. É o mínimo. Alguém tem que responder por aquilo. E nós falamos aqui, eu imagino que seja a opinião de vocês, como somos figuras públicas, somos caluniados, difamados, insultados, às vezes muito além da conta do que é razoável. E é difícil, fazer a reparação desse tipo de injustiça. Então, eu acho que são esses pontos. Em nenhuma hipótese a gente deve deixar o Estado mediar isso. Em alguns casos, como por exemplo, incentivo a suicídio ou violência nas redes sociais, os algoritmos já têm a tecnologia suficiente
para fazer alguma restrição a esse conteúdo, ou até o que se chama de shadow ban, o algoritmo ele analisa aquilo com mais cuidado. Agora, nas situações limítrofes, eu acho que o exemplo clássico é o exemplo da pandemia, né? O tratamento da verdade naquela época foi muito incorreto, inclusive por parte das empresas privadas. E vocês vejam um depoimento de um homem poderoso, economicamente, politicamente, que é o caso do Mark Zuckerberg, né, de retroceder na sua política, de querer cercear a liberdade de expressão das pessoas, fazendo a censura a priori. Ele volta atrás e diz, essa foi uma experiência ruim, e inclusive é uma experiência que incentiva a tirania. Quanto mais você habilita pessoas, e principalmente autoridades, a cercearem a liberdade de expressão, parece que isso tem um efeito bola de neve ou até um efeito de ladeira escorregadia, e a coisa nunca retrocede, ela sempre avança. Então, começaram violando a imunidade parlamentar de um deputado que fez uma fala extremamente grosseira. Aí ele foi encarcerado, e aí depois isso foi para matérias da imprensa, e depois isso foi para jornalistas, foi para influenciadores, até o ponto, como descreveu Orwell, né, que a fascista que foi parar atrás das grades, sem julgamento, presa preventivamente, contrariando a jurisprudência da corte, era uma mulher trabalhadora, mãe de família, de 2 filhos menores, que tiveram aí criminosamente, eu digo isso no sentido de que é fora da legalidade, extirpados do seu direito, e aí assim o direito natural de crescer com a orientação da mãe e com o afeto da mãe. Então, a gente não pode fazer concessões. Resumindo, primeira coisa, o Estado não pode ser o mediador da verdade. Primeira coisa. Segunda coisa, a lei penal brasileira e o Marco Civil da Internet já garantem que a internet não é uma terra sem lei e que as pessoas possam ser responsabilizadas pelo que elas fazem. Precisa haver algumas melhorias, sim, como eu falei, no caso do anonimato. Mas, essencialmente, pessoal, os vícios da liberdade, eles se corrigem com mais liberdade, com a capacidade das pessoas contestarem aquela informação, né? Quando o Sami estava falando, né, sobre a cacofonia de informações no debate público, eu lembrei muito daquela frase elitista, presunçosa, do Humberto Eco, que dizia que a internet deu voz a uma legião de idiotas, né, ou de imbecis. E aí eu fiquei pensando isso sobre a ótica da imprensa, e talvez seja por isso que a imprensa é tão ressentida com as redes sociais, porque a imprensa tinha a prerrogativa de só dar voz a poucas centenas de idiotas e imbecis. Vou passar a pergunta agora para o Sami. Vou buscar consolidar algumas perguntas aqui que acho que vão numa mesma direção. E acho que é bacana aproveitar que a gente está aqui numa universidade, num ambiente acadêmico. Acho que o Sami trouxe alguns pontos muito legais assim, para a gente pensar. A economia, ao mesmo tempo em que ela tem indicadores, mensurações, questões muito objetivas e metodológicas, como tu trouxeste, Sami, ela é uma ciência social, né, quando a gente olha para a classificação dela. E quando a gente considera a política econômica, muitas vezes o objetivo, a intenção do propositor daquela política econômica tem uma repercussão muito maior do que os resultados que vão aparecer lá, por vezes, anos depois. E aí eu queria saber um pouco dessa tua experiência, que está acostumado a fazer análise de política econômica e trazer para o grande público de uma forma mais fácil. Porque o timing da política é diferente do timing da pesquisa acadêmica rigorosa, bem feita. Como é que é possível conciliar essas duas coisas na tua visão? Eu acho que, vamos lá, a economia existe há muitos anos, acho que foi o Caio que citou Adam Smith, o começo. A economia antigamente vinha da filosofia. Você pegar o próprio Mises, o Adam Smith, Schumpeter, esses caras eram filósofos, não tinha mecanismo, não tinha dados empíricos, não tinha computador, não era. Vem da filosofia, primeiro nível da economia. O tempo foi passando, e hoje eu digo com tranquilidade que não tem a menor chance de um economista de
primeira linha, né, do mainstream, pegar as 50 melhores faculdades do mundo, não ter uma pesquisa que tenha verificação empírica. Então, acabou isso. Você continua tendo debates econômicos fora da economia, do ponto de vista ideológico, como na filosofia. A própria, se a gente pegar os próprios marxistas, eles estão num espectro que sai da economia. Não tem muito discussão econômica moderna disso. Assim como os anarcocapitalistas, porque eles não têm dados suficientes e teste das hipóteses com profundidade. Okay. O que a economia estuda? Escassez de qualquer coisa. Tempo é escasso, é escasso. Dinheiro é escasso, é escasso. Recurso natural é escasso. Então, é um erro achar que que economia estuda só dinheiro. Uma das aplicações. E aí, eu acho que o Caio também citou, você tem, desde que o mundo é mundo, as pessoas tentando fazer política econômica. E tem registros históricos do que deu certo ou não. Por exemplo, a gente falar em tabelamento de preços, que a Argentina fez antes do Milei. O Brasil ameaçou fazer várias vezes, inclusive agora. O Lula queria achar o vilão É uma loucura, porque aí você está ignorando evidências muito robustas de séculos. Então, e aí, eu acho que até, aí eu já vou para uma área que eu não entendo tanto, mas que é um princípio talvez conservador, assim. Cara, usa o que todo mundo já sabe e faz as receitas que todo mundo já verificou. Você quer fazer uma coisa nova? Para fazer uma coisa nova, você precisa ter muita evidência. Assim, até hoje, todo mundo viu que tabelamento de preço dá caca. Ou vai faltar produto, ou vai ter mercado paralelo. Vai ser um inferno isso daí. Então, se você quer justificar algum tipo de tabelamento de preço, você precisa ter muita evidência para refutar o que é bem estabelecido. E a gente erra e peca com erros muito, muito conhecidos. A própria ideia do Haddad, desse imposto para super ricos, nenhum país conseguiu fazer. A França tentou, evasão de milionários, de bilionários. O Gerard Depardieu, que é um ator famoso, saiu da França para não ter que pagar imposto. E veja, eu não acho errado você falar assim, eu quero taxar os mais ricos. Mas não é evidente que essa é a forma correta e é um incentivo inteligente. Os empresários, as pessoas ricas, não são idiotas. Não são idiotas. Eles vão fluir para outros lugares. Só que faz semana passada, eu dei a notícia, começa a ter tanto imposto, tanta burocracia, as empresas se mandam também. A Lupo, fabricante de meia, está abrindo uma fábrica no Paraguai. Não é que for para a China, no Paraguai, porque aqui está um ambiente hostil. Então, quer dizer, uma das coisas que eu acho um erro grande é achar que as pessoas ficam paradas aceitando tudo sem se mexer. Então, eu acho que a gente, em política econômica, deveria ir pela ortodoxia. Ou seja, veja o que deu certo. Política de saúde, política de educação, política de segurança, política de tudo. Tem muitos estudos robustos. Não é o primeiro país, não é a primeira cidade, não é o primeiro estado a tentar resolver isso. O que diz a literatura? É isso que fala. Se quiser propor algo fora da literatura, você vai precisar fazer um esforço herculano para convencer. Eu tenho, às vezes, veio o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que é o Derrite, eles estão usando literatura do Gary Becker, que é um economista agraciado com o Prêmio Nobel, para mostrar a economia do crime. Porque até no crime tem lógica, o cara não sai roubando disso, ele tem uma lógica. O bandido também não é burro, as pessoas respondem a incentivos e a desincentivos. Então a política econômica tem que ser
o que deu certo? A gente pode ver que o Brasil não faz isso. A gente não aprende com os nossos erros, a gente não aprende com os erros dos outros e a gente ignora a literatura. A gente tem o pior sistema tributário do mundo, o pior. Você pegar, eu não nem quero discutir a alíquota, que é um absurdo, mas eu estou falando assim, a forma que se tributa, nenhum país tributa de uma forma tão mal como o Brasil tributa. É muito complexo o Brasil. Você pegar um índice de complexidade tributária, e tem ranking disso, o Brasil é o pior. Isso não é à toa, é um esforço de burrice, talvez de corrupção, que faz um negócio ser essa maluquice. Agora, não adianta você ir para os Estados Unidos ou ir para outro país e falar, olha, como a TV é mais barata aqui, como roupa é mais barata. Porque todas essas ineficiências, todas essas lambanças que são feitas, estão inclusos no custo do Brasil. O empresário, ele sempre olha risco e retorno. Tem risco, ele vai cobrar um retorno maior. E preço de qualquer coisa é um transmissor de informação. Por exemplo, eu sei que teve as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, mas teve também em São Paulo, uma de muito menor porte, nas cidades no litoral. E eu lembro de uma reportagem que estava falando o seguinte, estão vendendo 1 litro de água, está faltando água, porque não tinha acesso. 1 litro de água está custando, salvo engano, R$60. Vamos multar e proibir. É um erro isso. Os R$60 é uma informação importante. Por quê? Porque ao falar assim, leva água para lá que estão pagando R$60, você motiva as pessoas a fazerem um esforço enorme para ir para lá. Se você tabelar R$5, a R$10, pelo custo, pelo esforço, não vai ter água. Então, qual que é a ideia? Estão pagando muito, as pessoas vão querer aquele lucro, vão fazer aquele esforço, até o ponto que vai ter água suficiente e o preço vai descer. Às vezes, a gente não encara os preços, a gente não encara os problemas como a informação. O Brasil é caro porque a gente tem risco, porque a gente é ineficiente. E não adianta você querer achar numa canetada isso. Então, eu acho que a política econômica deveria, me preocupa muito. A gente teve o Galípolo, que até agora acho que tem feito um trabalho honesto, mas antes de ser indicado, ele falou, a política econômica tem que ser a voz da democracia. Em outras palavras, ele está falando assim, olha, tem que fazer o que o Lula quer, porque as pessoas votaram para o Lula. Eu não acho isso. Eu acho que a economia é uma coisa técnica, as pessoas estudam muito, eu estudei minha vida toda, fiz doutorado aqui, fiz PhD fora, e eu acho que pessoas que têm que conduzir política econômica são pessoas que deveriam ter pelo menos doutorado na área. Da mesma forma que quando eu vou no médico, eu não pergunto a voz da democracia no médico. Eu estou doente, eu quero que o especialista... Não é razoável achar que o especialista sabe isso, é uma coisa técnica. Agora, a economia tem esse mal. Todo mundo acha que tem uma opinião, diferente da medicina, porque na medicina você não vê um cara que não é da área fazendo uma cirurgia, fazendo uma operação. Um médico pode matar uma pessoa, um engenheiro pode matar um prédio, ponte, centenas de pessoas. Agora, uma política econômica errada pode matar milhares de pessoas. E mata. Obrigado. E mata. A gente mata de fome, mata de pobreza, mata de falta de perspectiva. Então, acho que essa é a visão que eu gostaria que os governantes, independentemente do partido, tivessem. Assim, a gente teve a sorte, não são todos ministros que têm uma boa formação, Paulo Guedes tem, mas assim, mais importante, está ligado a uma economia mais liberal, não, é um cara que formado em Chicago, que é uma das melhores, Armínio Fraga, que também participou de outros governos, também. O que não dá é gente que não tem formação, e é o que mais acontece. Legal. Para a gente ir realmente para a parte final, eu vou fazer uma última rodada, gostaria, mais um formato ping-pong, gostaria que vocês respondessem muito rápido, por gentileza. Uma pergunta primeiro para a Ana, né, que trouxe ali
para fazer o paralelo, né, com a explicação das narrativas, trouxe algumas obras clássicas. Né? Na tua opinião, se tu tivesse que escolher uma obra clássica hoje para representar o Brasil, qual seria? Microfone. O Paraíso Perdido, só pelo título, tô brincando. Bom, é que é muito manjado falar do George Orwell, poderíamos falar do Huxley, porque o Brasil tem uma mistura desses elementos aí. Tem um pouco do Ministério da Verdade, do George Orwell, mas tem também um pouco da nossa elite contaminada com a sociedade do consumo, uma elite talvez desconectada em alguns momentos dos anseios populares, achando que pode fugir do problema do Brasil, né? Talvez, como nós lemos no Admirável Mundo Novo, um pouco de Revolução dos Bichos, porque tem muito burro também, né? Não, brincadeira, porque no livro A Revolução dos Bichos, o burro é o próprio George Orwell, ou é um filósofo, no fim das contas. Eu acho que isso também representa um pouco o que o Brasil viveu na maneira como ele tratou o professor Olavo, que podia ter sido um influenciador e não foi. Como sou uma Olavete, eu tenho que pagar um pouco de tributo ao professor, que foi quem me ensinou muita coisa do que eu sei. Então, acho que esses livros distópicos têm um pouco da história do Brasil. E, graças a Deus, a gente não chegou ainda no Fahrenheit, que queima livros. Mas quem sabe? Então, acho que o Brasil vive uma distopia. E aí a gente poderia misturar esses aí, né? Admirável Mundo Novo, 1984, A Revolução dos Bichos, e tomara que nunca cheguemos no Fahrenheit. É isso. Seguindo aqui, então, nesse questionamento um pouquinho mais pessoal. Caio, pelo grande debate, por estar praticamente diariamente no ar, tu tem que enfrentar, vamos dizer assim, uma visão muito diversa, de forma constante, né, sobre temas variados. Quais são os aprendizados aí, qual é o exercício para conseguir fazer isso de uma forma calma, embasada e com respeito, obviamente, ao público que está ouvindo o grande debate? Eu acho que do ponto de vista intelectual e cultural, o Dr. Zé Eduardo Cardoso é o meu oponente, né, para usar essa expressão na falta de uma melhor, mais qualificado, inclusive do ponto de vista biográfico, e é uma pessoa que tem uma vivência muito grande. E assim como a Ana colocou mais cedo, o debate público, ele não tem como finalidade persuadir o seu debatedor, né, mas sim influenciar, né, na melhor acepção da palavra, o público. Então, eu encaro como, do meu ponto de vista, eu encaro como um exercício de aprimoramento, né, das minhas habilidades de oratória, de retórica. O Dr. Zé Eduardo é um professor disso. E nesse ambiente de cerceamento de liberdade de expressão, ainda que velado e para assuntos determinados, como eu disse, né, os assuntos que estão no âmbito do STF, eles são mais delicados, você acaba desenvolvendo e se adaptando e desenvolvendo novas habilidades. Eu me tornei um expert em falar pelas palavras dos outros. Nem mesmo aqui, nesse ambiente de maior liberdade, eu consegui me soltar disso, né? Se vocês repararem, eu recorri aí à fala do Lacombe, à fala do Schiller, e a grande parte aí da minha exposição foi nos termos do George Orwell. Então, isso é uma habilidade legal, porque, de certa forma, enriquece o argumento, pelo menos na minha visão. Eu também vou me tornando cada vez mais manso, não no sentido de estar domado, né, mas no sentido de domínio dos meus afetos, das minhas paixões, das minhas emoções. E eu acho isso importante, né? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que para ensinar você tem que ter paciência e mansidão, na esperança de que o próximo conheça a verdade. Porque conhecer a verdade não é simplesmente ter contato com ela. Conhecer a verdade é algo mais profundo, ele requer assimilação daquilo. E o que Paulo quer dizer é que o aprendizado, e vamos falar do despertar intelectual, emocional e espiritual, ele é um processo interno. Então, o que a gente pode fazer
é ensinar com mansidão e paciência, na esperança de que quem esteja ouvindo conheça a verdade. Então, eu vejo sempre aí, procuro ver as adversidades, os oponentes, os debatedores, como uma ferramenta para eu me aprimorar como pessoa, como profissional, e sempre me consola saber que, apesar da solidão do estúdio e às vezes do ambiente hostil que é a imprensa nacional, aquela mensagem está chegando para centenas de milhares de pessoas, e se isso pode paulatinamente, aos poucos e de forma constante ter um impacto positivo, isso é uma recompensa imensa. E aí, quando eu venho num ambiente desse, com uma plateia tão selecionada, sou tão bem recebido, eu sinto que isso é a coroação de um esforço. Então, até por isso eu estou muito honrado, e eu reforço isso, muito honrado e muito agradecido de estar aqui. E por fim, gostaria de ouvir do Sami. O Pânico, ele é um programa icônico na TV e na rádio brasileira. E ele consegue misturar, eu acho que de uma forma realmente única, humor, assuntos sérios, de uma forma um pouco caótica e ao mesmo tempo super interessante e informativo, né? Então, se pudesse explicar um pouquinho como é que é esse dia a dia, no sentido de conseguir trazer os assuntos sérios, os assuntos econômicos são, obviamente, sérios e têm que ser levados a sério, com aquele ambiente um pouco mais descontraído, que o Pânico exige e que é um pouco da linha do próprio programa. Eu acho que o Pânico replica um pouco, é muito mais natural o Pânico, a vida das pessoas, do que um telejornal nos moldes mais antigos. Assim, quando você está na sua vida do dia a dia, seja na empresa, seja nos seus amigos, você vai ter personalidades diferentes, com conhecimentos diferentes, e visões diferentes do mundo. E mais do que isso, não é porque você está falando em determinados momentos assuntos sérios, você não possa brincar, você não possa fazer piada. Eu não acredito que as pessoas nas empresas ficam com aquele tom austero de telejornal. Assim. Aquilo, para mim, é um jornalismo antigo e ultrapassado, pelo menos no meu modo de ver, aquele ar professoral, assim. No Pânico vai ter, às vezes você fala, às vezes você brinca, às vezes você fala e se arrepende, que nem a vida é normal, porque são 2 horas de programa, porque você está em rádio, porque aquilo é... E, obviamente, o Emílio fez o programa é o Emílio, assim, acho que todo mundo tem uma consciência disso. Ele fez, ele está 30 anos lá, ele sabe conduzir, sabe para onde ir. E hoje eu acho que tenho certeza que é o principal programa da rádio, o principal programa do grupo Jovem Pan, ainda que eu participe de outros produtos lá, pelo menos para mim a repercussão é incomparavelmente menor do que eu faço no Pânico. Estou muito feliz lá, e acredito que a economia não pode ter esse ar professoral, você tem que tentar atingir massas, as pessoas precisam entender as ideias. Acho que é a mesma coisa que os meus colegas aqui, a Ana e o Caio, fazem nas áreas deles. Assim, você tem que atingir uma massa, e quanto mais você fica se pondo num pedestal, mais longe você é. Então, eu acho que o Pânico tem uma função importante na mídia, assim, claro. Tem coisas que são brincadeiras, tem coisas que talvez para muitos tenham mau gosto, mas tem uma parte lá de conteúdo, tem uma parte que entrega um determinado valor, e assim como tem pessoas que se informam pela novela, pelas coisas, tem gente que se informa pelo Pânico, e eu acho que isso faz parte aí da liberdade das pessoas escolherem, assim, e não sou contra terem outros canais. Como eu falei, tem 140 milhões, espero que as pessoas tenham cada vez mais, e você vai ter que tomar escolhas na sua vida. Boa. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos, a gente fica muito feliz de encerrar o Fórum da Liberdade na 38ª edição, e gostaria de agradecer, obviamente, a Ana, Caio e Sami por estarem aqui conosco. Muito obrigado.